Vamos pegar a primeira parte e vamos separar ela em duas para facilitar um pouco a nossa vida. A primeira parte é ele todo até antes das duas últimas linhas. E a segunda parte são as duas últimas linhas. Então, na primeira parte, foquem nela. O que vocês pegam daí? Acho que a gente falou, tinha um pouco dessa parte, dessa ideia talvez no outro texto que a gente falou sobre, né, o cuidado do começo do pouco, né, que, né, com o tempo vai crescer, e isso, né, com uma construção, né, mais fácil do cuidar do começo ali quando é pouquinho, né, do que quando cria complexidade, né. Isso. Ou do problema, no caso, né, que o problema nunca começa grande, ele começa pequeno também, né. Exatamente. Uma desordem nesse caso. Então aqui ele está seguindo, o Fernando não estava no último, mas se você puxar aí, Fernando, e dar uma lida rápida no anterior, você vai ver que ele tem a mesma linha de raciocínio dessa primeira parte. É praticamente uma sequência direta. Então nesse primeiro trecho, ele está falando para a gente sobre o momento certo de agir. O momento certo de agir é quando as coisas ainda estão pequenas, porque tudo aquilo que a gente olha na nossa vida hoje, que ou é excelente, é maravilhoso, ou é terrível, que a gente olha e fala assim, nossa, isso aqui é maior do que eu não sei como lidar com isso. Ou, nossa, que bênção enorme, eu não sei se eu tenho mérito sobre isso. Ambos os extremos começaram com coisas pequenas. Começaram com ações espaçadas, de curta duração. E fomos ignorando essas ações. Quando é algo bom, a gente não tem como mensurar uma pequena alteração boa na nossa rotina. E aí no capítulo anterior, a gente falou muito sobre a natureza não dar saltos. Então aqui ele está seguindo nessa mesma linha, a natureza não dá saltos. E a hora certa de você agir sobre as coisas é enquanto elas são pequenas, enquanto elas estão no começo. Então, quem ainda está em repouso é fácil de ser agarrado, quem ainda não surgiu é fácil de ser ponderado, o que ainda é frágil é fácil de ser quebrado, o que ainda é pequeno é fácil de ser dispersado. E ele segue. É preciso agir sobre o que ainda não existe. A árvore com uma braça de diâmetro nasce de uma haste fina como um fio de cabelo. E vai, a viagem de 1000 milhas começa diante dos teus pés. Então, a gente precisa ter consciência sobre os pequenos momentos onde essas coisas começam a crescer. E enquanto elas são pequenas, é onde nós devemos agir. É onde a nossa consciência deve estar, não nos grandes saltos que a gente almeja, não nas grandes curas, nas grandes transformações, mas sim nas pequenas ações do dia a dia. Devemos agir sobre as causas no momento que elas brotam. Não é possível segurar uma avalanche, mas uma bola de neve é possível de ser segurada. Mas a gente fica de frente para as avalanches e fala, como foi que eu cheguei aqui? E como é que eu vou segurar isso aqui agora? Quem é que eu vou chamar para me ajudar a segurar essa montanha descendo sobre a minha cabeça, seja de coisas boas ou de coisas ruins? Então o Lao Tzu fala... Comigo, né? Que é pior ainda. Hã? Quando externaliza, né? Por que estão fazendo isso comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Exatamente. Que karma é esse que eu nasci, que me fez passar por essa avalanche de emoções? Já sei, é porque tem 3 F no meu nome e F é o numeral 6. Eu sabia que você ia falar isso em algum momento, assim. Vocês levantaram a bola, achar que eu não vou cortar é muita inocência.
Nossa, o Fernando tá com uma cara de medo. Vamos transformar essa cara de medo dele, então, em desejo. Então é isso, né? Esse primeiro trecho o Lao Tzu está mostrando para a gente em diversos exemplos, ou seja, em vários campos da nossa vida, que tudo, não importa o que é que a gente está olhando, não importa o quão grande seja, começou pequeno e só ficou grande porque não estava no nosso radar. Tem várias coisas que estão no nosso radar e que a gente vê elas começando e vai lá e opa, aqui não. Agora, o fato de que a gente tem essas coisas no radar não significa que todas as coisas estão no radar. Observar as tendências no nosso interior assim que elas brotam e desde o início ir tirando as ervas daninhas para que não se acumulem. A gente deixa acumular, a gente só percebe quando tem muito. E aí quando tem muito, a gente vira e fala o quê? Agora eu estou ocupado. Não dá tempo de eu parar e tirar isso tudo. Só que eu esqueço que amanhã vai ter mais. Depois de amanhã vai ter mais. E depois mais. E depois mais. Aí quando volta a minha atenção, mas caramba, eu olhei ontem e agora está o triplo do que estava. Só que o ontem foi há 5 dias atrás, não foi um dia atrás. A gente pula, com as distrações que nós temos, nós pulamos a nossa percepção da passagem do tempo. E a gente volta a prestar atenção quando a coisa cresce o suficiente para sair da inconsciência e vir para a consciência. Então a gente não pode perder a consciência. Aquela história de estar no momento presente, um jeito de estar no momento presente é tentar ampliar a nossa consciência acerca das pequenas transformações que acontecem no nosso redor e principalmente no nosso interior. Em relação a ontem, o quanto eu estou pior hoje? Em relação a ontem, o quanto eu estou melhor hoje? Não a cargo de me chibatar ou de me prestigiar. Eu não tenho que me punir, eu não tenho que me elevar, não é nada disso, é consciência. Eu hoje fiz algo para tirar pelo menos uma erva daninha do meu jardim? Fiz, beleza. Podia ter tirado 10? Talvez, não sei, tirei uma. Agora, faz 3 dias que eu nem olho para as ervas daninhas no meu jardim. Ah, não, então já que faz 3, pode esperar 6. Não, eu vou tirar uma hoje. Nem que seja antes de dormir. E nós falamos isso há alguns encontros atrás. O Felipe ainda não estava com a gente, né, Ruth? Acho que você lembra. Porque eu acho que o Fernando também não estava nesse dia. Onde a gente falou que quando chega no fim do dia, eu olho para o que eu fiz no meu dia e busco se eu fui humano. E se eu não fui, eu antes de dormir, eu tento fazer algo para firmar minha condição de ser humano. Que eu não durma um dia sequer sem firmar a minha condição de humano. Ruth, você está sem áudio. Agora eu tô com ótimo. Então, eu não me lembro se o Fernando tava ou não tava. Eu também não lembro. Eu acho que eu tava. Ah, beleza, perfeito, então. Nessa conversa aí. Acho que, se eu não me engano, o Fernando não tava, assim. Eu acho que eu tava, porque eu não tava no último. Nesse último, eu não tava. Então, beleza. E teve uns lá pra trás também. Uhum. Isso não é um conceito inédito, né? A gente já tá aí no texto 64, então a gente já ouviu o Lao Tzu falando isso algumas outras vezes, né? Sobre que não passe um dia sequer sem que eu possa exercer uma qualidade humana. Tudo bem, Fernando? Não, é porque assim, a gente pensa em qualidades humanas, né? Para mim, pelo menos, isso é um conceito complexo também,
ele não é um conceito fácil, assim, o que é uma qualidade, assim, como é que você observa você mesmo, né, e o que é uma qualidade humana, no sentido de, por exemplo, que às vezes a gente tem um momento, a gente vai, né, olhar para o dia e vai ver que a gente teve um momento que a gente pensou alguma coisa que não queria pensar, ou aquele tipo de coisa, ou fez alguma coisa que não queria fazer, e aí entra essa coisa do que é ser humano, né? Então, para mim, pelo menos, é uma coisa difícil, assim, de pensar sobre. Segundo Lao Tzu, características humanas são valores e virtudes. Tá. Então, tudo aquilo que você faz que é um valor, que é uma virtude, é a rota para a humanidade. Não significa que você vai viver exclusivamente de valores e virtudes. Aí é o sábio com S maiúsculo, lá no pináculo do ocaso, no Tibete. Aliás, o Tibete hoje em dia não, né? Mas enfim. Entendeu? Mas o lance é, Fernando, dentro do meu dia, eu tive um momento de empatia, eu tive um momento de escuta sincera, eu tive um momento amoroso, eu tive um momento valoroso, eu priorizei o bem-estar de alguém antes do meu, de forma que eu não me desconsiderei, mas que eu considerei o outro. Esse tipo de ação é o que o Lao Tzu fala, não vá dormir se você não tiver encontrado nenhuma ação de valor ou de virtude no seu dia, faça-o antes de dormir. Então, sei lá, vamos supor que eu tive um desentendimento no trabalho, briguei. Meu dia se resumiu a essa discussão no trabalho. E eu vou deitar para dormir sem ter feito nada que seja contrário a isso, eu vou ter perdido a chance, por um dia, de exercer alguma qualidade humana, qualquer uma, com qualquer outra pessoa, inclusive comigo mesmo. Eu estou sendo fotografado nesse momento, fiquei meio sem jeito aqui. Enfim, se eu vou dormir sem ter tido a oportunidade de exercer uma qualidade humana, o que eu estou dizendo para mim mesmo? Que eu não quero isso, que eu não preciso disso, que eu não sou humano, que eu sou um bicho, que eu sou qualquer outra coisa, menos humano. Agora, se perante um dia inteiro sem opções de possibilidade de exercer a qualidade de humano, eu ainda assim crio condições para exercer uma qualidade de humana, sou eu dizendo para a vida, olha, não importa o que você joga em mim, o que eu vou devolver é valor e virtude. Fez mais sentido? Fez mais sentido, bem mais. Tá. Todos nós temos os nossos dias, melhores ou piores. O ponto é, eu conseguir, no meio de qualquer um desses dois, parar e refletir, procurar uma ação valorosa e, se eu não encontrar, criar a oportunidade de fazê-la. Nem que seja ir lá na timeline de alguém mandar um boa noite, você é importante para mim, nem que seja você catar o carro e levar uma marmita para alguém na rua, qualquer coisa que seja valor ou virtude. E nem que seja também você virar para si mesmo e falar, eu me perdoo por não ter tido consciência hoje ao longo do dia. A gente, às vezes, pensa que valor e virtude é exclusivamente uma doação, ou seja, algo que eu faço para fora. Mas também tem o valor e virtude que eu faço para dentro, comigo mesmo. Eu me perdoo por hoje não ter tido a conduta que eu gostaria de ter tido. Mas eu me comprometo a amanhã me aproximar mais dela. A gente vai falar disso lá no fim. Pelo menos ter no horizonte um norte que me leve para isso. Ok? Ok. Ainda nesse trecho, eu fiz uma outra anotação aqui, que é importante, que eu acho que eu já comentei, Felipe, no capítulo anterior, que tem algumas palavras que o Lao Tzu usa aqui com a inicial maiúscula e minúscula. E eu comentei o sentido disso, né? Sim. Beleza. Então, os sábios com S minúsculo, ou seja, aquelas pessoas que estão buscando o melhor desenvolvimento da sua humanidade, esses cuidam do seu jardim interno constantemente.
sempre cuidando para florescer e não morrer, observando sempre, sem fazer pouco caso dos inimigos que brotam ali. Então, quem está buscando o seu desenvolvimento, olha para o seu jardim todo dia. Poda, planta, aduba, arranca as ervas dele, não menospreza. Ah, saiu uma folhinha ali, amanhã eu tiro. Não, saiu uma. O trabalho que eu tenho para tirar uma é metade do trabalho para tirar duas. Eles sabem que as coisas pequenas crescem com o passar dos dias. Por isso, atuam nelas enquanto pequenas, tanto para o bem quanto para o mal. A lida é a mesma. Ok? Então, a ênfase nessa primeira parte é justamente essa. Existe o sábio com S maiúsculo, aquele que chegou na unidade, que integrou a dualidade. Mas existem aqueles sábios com S minúsculo, que são aquelas pessoas que querem se desprender de todas as dores da dualidade, querem chegar no topo da dualidade, não ficar lá no meio ou no fundo da dualidade, envoltos em distrações. Esses aí descobriram que tem que cuidar do jardim todo santo dia. E não é cuidar do jardim todo dia aquele negócio de, mas eu não tenho tempo, porque se eu tiver que fazer yoga, meditação, tai chi, suco, vitamina, limpeza espiritual, que horas que eu trabalho? E se eu não trabalhar, com que dinheiro que eu compro as coisas para eu fazer todas essas práticas? Que dinheiro que eu pago a yoga? Que dinheiro que eu pago a academia? Que dinheiro que eu pago o hortifruti? Não é isso. Cuidar do jardim não é querer resolver as coisas grandes. É falar, eu preciso, percebeu, olha, eu já fiquei com a cabeça muito cheia até agora. É meio-dia ainda, mas eu já resolvi um monte de pepino. Eu preciso de 20 minutos em silêncio, quieto. Não é meditar, não é não meditar, é entender o que o teu corpo precisa para que aquilo não vire uma dor de cabeça às 3 da tarde. E depois uma enxaqueca às 18. E aí uma briga em casa às 19. E uma noite inteira de sono mal dormida para no dia seguinte eu ter um dia ruim. Então, esses sábios de S minúsculo, eles enxergam isso tudo que o Lao Tzu falou e eles vão ouvindo as necessidades do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. E dão essas necessidades à demanda que elas precisam enquanto são pequenas. Porque depois que ficou grande, aí é mais difícil. Ok? Exato. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Eu ia até comentar que já no âmbito físico, né? Uma vez estava numa casa que tinha, eu até comentei contigo, né? Em Santa Amaro, que tinha um terreno que tinha grama, né? Pô, nossa, grama muito bonita, assim. E aí foi exatamente isso que você tá falando no físico, né? Nossa, a grama tá crescendo rápido, né? Choveu, imagina. Caramba, parece que tá maior que de ontem para hoje. Ah, mas depois eu corto, né? Depois eu resolvo. Aí quando eu já tava, sei lá, na canela a grama, tava virando mato, aí a gente, né, se quebra. Passei 6 horas para cortar um terço do terreno. É isso, porque aí é mais difícil para a máquina, aí gera mais lixo, aí você tem que parar para limpar, para poder continuar. É isso. Sim, exato. E parece que é exponencial, né? Não é a complexidade e dificuldade não é às vezes, né, linear, né? Não dobra, talvez um mais um. Uhum. Não, é 1 mais 2, 4, 8, 16, 32 e isso, exatamente. E o mesmo para o interno, né? Para o interno também. Então, se a gente tem uma situação que a gente não lida e vai deixando aquilo, né? Eu estava conversando hoje com o pessoal do curso de copywriter e tinha um cara lá com muita dificuldade para fazer o portfólio dele pedindo ajuda no grupo. E uma moça deu um conselho muito sábio para ele que eu falei, nossa, isso é muito taoísta da parte dela, embora talvez ela nem saiba o que é isso. Ela disse que ela também passou pelo mesmo problema de não conseguir preencher tudo. E aí o que ela fez? Ela quebrou
a tarefa de preencher tudo aquilo em diversas pequenas tarefas e ela separou isso por dia. Então ela falou, bom, eu não tenho condição de parar um dia inteiro e fazer, mas eu tenho condição de parar 20 minutos por dia e fazer. Então ela quebrou aquela coisa enorme em diversas coisas de 20 minutos. E ali, 2, 3 semanas depois, ela conseguiu preencher o portfólio dela. E ela deu esse conselho pro cara, e o cara falou, nossa, é verdade, eu tô tentando fazer tudo de uma vez. E isso é o que a gente faz para resolver os nossos problemas, isso que a gente faz para comemorar as nossas conquistas, isso que a gente faz para nos enforcarmos. A gente quer fazer de uma vez. E aí a gente fica, acabou a minha conquista, eu já comemorei, eu já explodi de alegria, eu quero a próxima agora. E aí eu fico triste porque eu não tenho a próxima ainda. Ou eu fico ali me chibatando por causa de um problema e me martirizando. Então é a mesma coisa. Então agir sobre as causas, estar sempre observando, ser prudente. Esse é o caminho segundo o Tao para a gente lidar com todas as coisas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Constante observação, constante prudência. Ação na medida, ação quando necessária, e não quando o meu ego quer, não quando é melhor para fazer, é quando eu posso. Se eu posso tirar uma erva daninha do meu quintal, eu vou tirar uma erva daninha. Se eu posso tirar 2, eu vou tirar 2. Se eu posso cortar a grama, eu vou cortar a grama. Se eu posso cortar a grama e podar as árvores, eu vou cortar a grama e podar as árvores. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu posso. E para isso eu tenho que me observar e ser sincero comigo. E essa, Fernando, é uma condição excelente para praticar valor e virtude. Me observar e ser prudente comigo. É um valor e é uma virtude. É a virtude da paciência. É a persistência. É o amor de dar aquilo que eu posso dar naquela situação, nem mais nem menos. Beleza? Quem age estraga. Quem segura perde. E aí? Felipe, você tá sem áudio. My bad. Eu queria chegar nesse ponto, que é... que eu fiquei na dúvida mesmo, não sei, talvez pela terminologia, enfim, que ele fala, né, lá antes, né, preciso agir sobre o que ainda não existe, né? E aí ele, no final, ele fala que quem age estraga. Então, né, como a gente até já tinha falado no nosso texto, a ação pela não ação, né, quando ele começa ali falando que é preciso agir sobre o que não existe, eu até pensei o agir mental, né, você se programar, né, projetar para algo que ainda não existe, né, ou seja, você está na parte dos planos, agindo nos planos. Foi o que eu consegui pensar sobre, mas não tenho certeza. E aí, Ruth, o que você acha? Você diz essa primeira estrofe? O quem age estraga, quem segura perde. Com tudo que a gente já percebeu até agora do que ele falou, ele manda essas 2 linhas aqui pra gente. O que você entende aqui? Da gente se organizar, né? Pra fazer o que a gente tem que fazer, né? Sim, mas aí ele fala, quem age estraga. Quem age estraga? Olha, quem age estraga, quem segura perde. E assim também. Lao Tzu e suas viradas 180 graus. Exatamente. Por isso que ele é sábio, né? E nós não. Então eu não entendi nada do que ele falou. Próxima. Pois é. Ele que é sábio, que explique.
Acho que aqui quem age estraga, eu acho que tem a ver com o ego, né? Opa, olha aí. É o ego entrando em ação, não é? Muito bem, dona Ruth, muito bem. Tirou onda e ainda meteu a reta. Gostei. Meteu a reta conduta. Tem a ver com o ego, sim. Fernando, quer fazer algum comentário antes de eu prosseguir? Não, tranquilo, meu querido. Tranquilo? Pode seguir. Então, olha só, né? Depois de tudo que ele fala aqui pra gente, que a gente tem que agir no princípio das coisas, sejam elas quais forem, tanto para o bem quanto para o mal, ele vira e fala: quem age, estraga, quem segura, perde. Se ele está dizendo que a gente tem que agir no princípio das coisas e logo na sequência fala que quem age estraga, será que ele não está falando de uma percepção, de uma ação que é errada, de uma ação que é vazia de princípios, de valores e virtudes? Uma ação egóica, como a Ruth bem colocou. Então, ação egoísta, aquela que não é reta. Por isso que eu falei que a Ruth mandou a reta conduta aí. Quem age estraga se não for uma ação reta. Quem entra, como o Felipe trouxe, a reta ação. Quem tem uma ação que não é reta ação ou uma não ação, vai agir pelo ego. E por isso vai estragar. Ah, eu vou arrancar essa erva daninha para que eu fique melhor. Pronto. Aí você plantou 3. Arrancou uma, mas plantou 3. Eu vou fazer isso aqui para que fulano veja, para que fulana veja, para que eu ganhe mais, para que eu seja reconhecido. Eu. Essa é a ação que estraga. E essas ações são feitas em cima de apego. Então, quem segura perde, por quê? Porque está segurando pelo apego, pelo desejo da posse. Faz com que as coisas escapem pelos dedos. Quem age por apego, em algum momento, perde. Quem age pelo ego, em algum momento, é passado para trás. Porque aquela velha história, não foi só minha mãe que teve filho esperto. Não foi só a minha mãe que me ensinou a passar a perna nos outros. Então, se eu me acho muito esperto, se eu foco muito no meu, no eu, em algum momento eu vou encontrar com alguém mais esperto. Em algum momento eu vou encontrar com alguém mais egoísta. Então, se eu fico numa atitude de apego, de egoísmo, numa atitude de puramente o benefício para mim e os outros que se danem, eu vou estragar, eu vou perder. Ok? Então, o Lao Tzu diz pra gente que a gente tem que agir desde o princípio das coisas para que elas não cresçam, mas que a gente tem que agir com princípios e valores. Olha aí, Fernando, como a tua pergunta veio bem a calhar. Não é qualquer agir, é um agir consciente, é um agir humano, é um agir para que eu não perca as coisas. E aí tem 2 frases muito bacanas que se enquadram aqui para a gente ampliar um pouco a percepção, que é aquela clássica: nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Então, se eu estou fazendo alguma coisa com medo de perder essa coisa, é porque ela já não é minha, eu já perdi ela. Eu só não estou aceitando o fato, estou tentando controlar de algum jeito. Eu posso segurar isso por um tempo, mas eu estou fazendo por apego. Por apego, em algum momento vai escorrer entre os meus dedos. Agora, uma outra percepção boa, que é o seguinte: nem tudo que eu tenho é meu. E muito do que eu tenho vai ser perdido. E aí eu tenho 2 condutas possíveis. Uma boa conduta e uma conduta de autodestruição. A boa conduta qual é? Através do que pode ser tirado de mim, eu devo agir para conquistar o que não pode ser tirado de mim. Se eu tenho algo que não
tem como ser mantido comigo, que em algum momento vai ser tirado de mim. O melhor uso que eu posso dar para esse algo é que ele seja degrau na escada para eu conquistar percepções, condições que não podem ser tiradas de mim. Querem ver um exemplo claro? O nosso corpo é nosso ou não? Enquanto tu tava falando, tava pensando nisso já. O corpo não ser corpo, roupa, casa, o que for, né? Sim, mas vamos focar no corpo. Nosso corpo é nosso? Eu acho que não. Não. Aí você não comprou e também não vai conseguir guardar. Exatamente. Porém, com ele, a gente pode, por exemplo, numa terça-feira à noite, sentar na frente do computador nas nossas casas, com os nossos ouvidos ouvir, com a nossa boca falar, com o nosso cérebro pensar, com as nossas mãos escrever, percepções que não vão ser tiradas de nós. Então, o melhor uso para todas as coisas é usá-las para conquistar coisas que não poderão ser tiradas de nós. É muito comum hoje em dia, que se fala muito em dinheiro, investimento, negócios e etc. Quando vai num podcast algum cara bom do bolso, uma das primeiras perguntas, se não a primeira pergunta que é feita para esses caras, ou mulheres, enfim, é: o que você faria hoje com tudo que você sabe se você tivesse que recomeçar do zero? E a pessoa tem o plano inteiro traçado. Eu faria isso, isso, isso e isso. Então significa que ela não ganhou dinheiro. Ela ganhou consciência sobre si mesmo, sobre o jeito que trabalha, onde melhor atua e como conquistar o dinheiro. O dinheiro não é o que essa pessoa ganhou. Essa pessoa ganhou algo que não pode ser tirado dela. O dinheiro pode, mas o caminho para se reerguer ou para crescer ainda mais é dela. Ela usou o dinheiro que pode ser tirado dela a qualquer momento para comprar o conhecimento, para conquistar a condição de não ser mais refém do dinheiro. E a gente pode usar isso em todos os campos: meditação, saúde, físico, financeiro, emocional, todos os campos isso se aplica. Eu amo muito a minha mulher, mas pode acontecer alguma coisa em algum momento, seja por escolha ou seja por condição do mundo. Agora, o que eu conquistei com ela não pode ser tirado de mim. Esse é o ponto que esse primeiro parágrafo traz. As coisas começam pequenas. Eu tenho que estar atento o tempo todo para agir nessas coisas enquanto pequenas. Eu tenho que ter uma ação sobre essas coisas que é reta. E eu tenho que entender que existem coisas sim que podem ser tiradas de mim. Mas enquanto elas estão comigo, o melhor uso para elas é para construir condições que não podem ser tiradas de mim. Faz sentido isso para vocês? Marcelo, faz muito sentido e isso aí é um conceito muito, muito interessante. Pelo menos para mim, assim, bateu forte, assim. Bem bacana mesmo. Todos os méritos ao Lautio, que escreveu. Muito bem. Passamos para a segunda parte. Assim também o sábio não age, por isso nada estraga, não segura e por isso nada perde. As pessoas cuidam dos seus negócios e quando eles estão quase terminados, elas os destroem. Cuida do fim assim como do começo e nada será arruinado. A gente já entendeu a primeira parte. Seguindo esse fluxo de raciocínio da primeira parte, o que a segunda diz para vocês? Ele continua com a ideia do não apego, né? Não apego ao que está sendo construído
a ação pela não ação e não a ação egóica, né, pensando em si mesmo apenas. Mas quando ele fala, né, quando eles estão quase terminando, elas os destroem, eu só consigo associar de volta ao apego, né? Então, quanto maior vai crescendo, né, enquanto não está no fim, por assim dizer, pode ser até talvez com a vida, por exemplo, e a gente se apega mais ainda, né? Vai se apegando, segurando mais e acaba perdendo ou destruindo. Legal. E aí, Fernando, Ruth? Aliás, só um parênteses, Felipe. Desde que você me deu, eu não paro de mexer, tá? Fica aqui na minha mesa. É viciante, é muito viciante. Eu fico aqui, fico jogando. Sim, é muito bom. O sábio é aquele que vivencia a naturalidade, o fluxo dos acontecimentos, né? Dos acontecimentos, isso. Essa foi a veia que eu quis pegar para construir meu raciocínio também. Uma coisa que é interessante, assim, que o sábio, ele não nasceu sábio, né? Não. A natureza não dá saltos. Então, ele não sabe que ele tem que cuidar do fim, assim como do começo. No início da vida. Então, é isso que, assim, eu acho que é interessante, é que isso tem que ser trabalhado, né? Quando o Lao Tzu coloca o sábio em S maiúsculo, eu acho que ele está trazendo um estado de consciência, né? Não é uma pessoa específica. Não. É o ponto máximo da coisa. Então, é interessante isso. Eu fui para esse veio do fluxo que a Ruth falou, e aí antes de eu falar um pouco em cima disso, tem um trechinho aqui que eu esqueci de comentar, que eu anotei ainda em relação ao anterior, mas que já conecta com esse, que é o seguinte: quando um homem, e por homem entenda um ser humano, encontra sentido nos acontecimentos, ele se torna alguém que enriquece os dons da vida. Pois esse não tem desejo de reter os fluxos da vida. E trabalha em alinhamento com a lei da vida. Tudo aquilo que nós fazemos dentro daquele conceito de quem age estraga, quem segura perde, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos percebendo que não estamos fazendo por ego, nós paramos de segurar, nós enxergamos que existe uma onda vindo, e essa onda tem um tempo X de duração que eu não sei qual é, mas em algum momento esse tempo X ele vai chegar, e essa onda vai passar por nós. Isso é um fluxo da vida. Quando a gente encontra sentido nos acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, sejam eles noite ou dia, altos ou baixos, pobres ou ricos, escassos ou fartos, a gente encontrou sentido no que está acontecendo, a gente não se segura mais ali. Quando aquilo chega, é bem-vindo, e quando vai, é agradecido. Com essa mentalidade, o Lao Tzu vira e fala do sábio. E o sábio sabe que tudo tem o seu próprio tempo. Ele não é egoísta. Ele está na não ação. E por isso, ele não trata nada como sendo seu. O sábio não fala o meu cajado, o meu manto, a minha casa. E se ele falar,
vai ser meramente uma questão de referência para o ouvinte. Semântica. Exatamente, semântica. Não vai ser uma reafirmação para si mesmo, como nós costumamos fazer, né? O meu estado de espírito, a minha aparência, o meu veículo, o meu final de semana, assim, a minha mulher, isso. A gente reafirmando estados que geram algum tipo de segurança para o nosso ego. O sábio não. E aquele sábio com S minúsculo, que é aquele homem que encontrou sentido nos acontecimentos, também não. As coisas vêm, ele se alinha com o que veio, e quando essa coisa sai, ele continua o caminho dele, ele não desvia a rota dele para se manter ao lado daquilo. Quem faz isso é o ego. O sábio não trata nada como sendo seu, nem o que é bom e muito menos o que não é tão bom. Ele permite que as coisas tanto venham como vão, e com isso continua, também sem se demorar mais do que o necessário. A gente gosta de aumentar as coisas, aumentar os prazeres e diminuir as dores. Aumentar o conforto e diminuir o desconforto. A gente não gosta quando as coisas não estão como nós queremos. E a gente cria a ilusão de que quando elas estão como nós queremos, que elas vão durar muito. E aí a gente vai criando os nossos infernos. O sábio não faz isso. O sábio não cria um inferno para si mesmo. O sábio, ele mantém a ação, ele mantém a conduta, ele não para, ele não se demora, ele não se apressa. Então, quando ele diz aqui, não age e por isso nada estraga, ele não age por ego. A gente estraga as coisas querendo que elas durem mais, ou que elas acabem mais rápido. Não segura e por isso nada perde. De novo o ego. Aí vira para as pessoas. As pessoas cuidam dos seus negócios e quando eles estão quase terminados, elas os destroem. Como é que nós destruímos aquilo que nós estamos criando quando está quase pronto? Como que a gente destrói uma conduta boa que a gente está construindo? A gente não se apega a essa conduta. A gente constrói um movimento da vida, mas a gente deixa passar. Acho que deixa ir adiante. Desenvolve, deixa ir adiante o quê? O que precisa ir? A gente mas se a gente destrói aquilo que é bom, a gente começou a construir algo bom. E aí quando está quase pronto, a gente destrói. Não, vamos falar no sentido de uma empresa. Vamos falar o seguinte, você começou uma empresa. A hora que a empresa está começando a fazer sucesso e etc., você vai lá e faz alguma besteira e quebra a empresa. Entendi. Por que a gente quebra as coisas quando elas estão quase prontas? Por que a gente estraga as relações depois de um tempo? O apego, né? Acho que seria o apego, por exemplo, eu vejo quando eu estou fazendo uma tarefa, sei lá, pode ser artística, qualquer coisa, que é uma construção, né? Quanto mais pronta ela vai ficando, maior a ansiedade de falhar. Então, e aí, o que acontece quando eu entro nessa ansiedade de falhar, Felipe? O que eu paro de fazer? Eu perco a consciência, né? Sintonizo com a ansiedade. O que você acha, Ruth? Fui lá, fiz um plano, comecei a fazer um negócio, começou a dar bom. Estou quase concluindo.
De repente eu estraguei tudo. O que foi que o meu apego, minha ansiedade, o que foi que aconteceu para que destruísse tudo quando estava quase pronto? A gente criou uma expectativa, uma ilusão. Sim, que entra no lance da ansiedade. Sim. Qual é a expectativa e a ilusão que a gente cria? Tá tão bom que a gente quer que seja eterno, né? Tá. A gente faz isso por apego também, né? Por apego também. Mas vamos mudar então de novo. Eu quero que vocês vão para essa linha de raciocínio, porque vocês vão ver que vai fazer sentido. Eu estou viajando de carro, saí do ponto A, estou indo para o ponto B. Faço uma viagem maravilhosa, cheguei na metade do caminho, tudo lindo, cheguei em 75% do caminho maravilhoso. Quando eu fiz 80% do caminho, bati o carro. Por que eu bati o carro nesse ponto? O que foi que eu perdi que me fez bater o carro? De repente a pessoa quer chegar logo. Então, ansiedade, ilusão. Isso. Aí ela não toma... Como ela fica muito ansiosa, ela quer chegar logo. E ela para de fazer o quê? Ter cuidado. Exatamente. Só que cuidado, a gente pode trocar a palavra cuidado por método. Quando nós vamos começar algo, quando nós estamos ali na iminência da viagem, por exemplo, eu abasteci, eu revisei pneu, eu fiz todas as manutenções do carro, comecei a viajar. No começo, eu sei que a viagem é longa, então eu tenho uma atenção em cima da consciência que eu vou passar um tempo ali. A hora que esse tempo vai chegando na eminência do fim, ou seja, eu começo a observar no horizonte o meu destino, eu relaxo. Porque observar que o destino está próximo gera uma condição em mim de relaxamento, de como se eu já tivesse chegado nele. E aí eu paro de manter as atitudes que me fizeram chegar até ali. E aí eu perco a concentração, eu fico ansioso, eu começo a entrar nessas ilusões, nesses desejos, nessas percepções aí errôneas de que eu já estou lá, e aí eu bato o carro, eu quebro a firma, eu paro de ser cuidadoso, eu paro de ter atenção, e eu deixo toda a metodologia que eu desenvolvi lá atrás, no começo, eu deixo ela lá atrás. Então, de novo, lá em cima o Lao Tzu falou todo esse esquema pra gente na hora de agir sobre as coisas. Agora, ele vem e fala do sábio. E na sequência de que ele fala do sábio, que o sábio não é egoísta, etc, 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 ele vira pra gente e fala que nós, as pessoas, cuidam dos negócios. E quando eles estão quase terminados, elas os destroem. Elas os destroem porque abandonam aquele cuidado. E olha o que ele fala no próximo parágrafo. Cuida do fim, assim como do começo, e nada será arruinado. Mantenha o mesmo foco, a mesma atenção e o mesmo método que você precisou no começo até o fim. Faz sentido? Encaixou melhor, Fernando? Faz muito sentido, porque a gente lembra assim, nossa, a gente tinha uma vontade de fazer as coisas quando a gente era mais novo, né? E acho que todo mundo aqui é mais velho, assim, então é aquela coisa, você... eu acho que quando a gente é mais perto da criança, quanto mais perto da criança a gente está, mais perto do nosso próprio ser a gente está. A gente está mais perto do que a gente pode dar para o mundo, como um ser assim, sem muito preconceito, né? E aí depois a coisa começa a acontecer, porque você começa a interagir com a sociedade, com as pessoas e tudo mais, e com as culturas, e você começa tem coisas que você ainda mantém
naquele estado original, mas tem coisas que você vai perder e você vai ter que recuperar. Então, quando eu perguntei assim, o que seria uma característica do sábio, você falou as virtudes, eu vejo isso como uma coisa diária que a pessoa tem que fazer, né? Não tem que fazer. Mas assim, quando você vai empreender em alguma coisa e aquilo dá certo por algum tempo e depois você fica pegado naquilo e aquilo começa, sei lá, por alguma razão te trazer problemas, você começa a trazer aquilo tudo para sua vida, como se aquilo fosse diminuindo você como você é, né? Não sei. Nem eu. É uma coisa meio que você vai pegando as coisas da vida e confundindo com aquilo que você realmente é. É um negócio muito louco isso. A gente tem que estar meio que muito sensível a isso, assim, o que você... Onde você vai buscar aquele respiro do seu dia a dia quando as coisas não dão certo para você, né? É aquela coisa. Ó, não podemos relaxar quando nossos objetivos estão na eminência de serem atingidos, mas sim nos mantermos firmes até a conclusão deles. Devemos aprender a amar o ritmo e a perseverança, pois estas são eternas. Quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, a gente tem muito gás, mas a gente tem pouca resistência. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo resistência. Só que se a gente não tem aquela jardinagem interna falada anteriormente, a gente vai se deprimindo, a gente vai se perdendo, a gente vai se iludindo, a gente vai perdendo a nossa resistência. E aí a gente não tem nem o gás e nem a resistência. E a gente ama o sucesso, a gente ama a falta de problemas, a gente ama quando as coisas acontecem do nada. Mas a gente odeia a persistência, a gente odeia a rotina, a gente odeia a perseverança. A gente usa a perseverança como exemplo de heróis, de pessoas grandes, não das pessoas comuns. As pessoas comuns, elas fazem o que dá, elas não perseveram. Só que o ponto é, mesma condição que alguém que perseverou usou como princípio para alimentar a sua perseverança, nós temos. Só que a gente não ama a rotina. E quando eu falo rotina, eu não estou falando daquela coisa maçante, da tradução que a gente tem na sociedade hoje de rotina como aquilo que eu faço todo santo dia que só me deixa infeliz. Não. É a rotina de repetir diariamente a poda do meu jardim interior. A perseverança de olhar para a situação que está à minha frente, da vida me confundindo, eu me diluindo, me perdendo de mim mesmo nas coisas que acontecem à minha volta, ter a perseverança de falar, ok, hoje eu posso ter me diluído, amanhã eu vou juntar nem que seja alguma gota de mim. E eu vou atrás de uma gota amanhã, eu não vou atrás de me montar inteiro de novo amanhã. Porque se eu conseguir uma gota amanhã, outra gota depois, daqui a um tempo eu vou ter uma mão. Com uma mão eu consigo começar a pegar as coisas. E a hora que eu começo a pegar as coisas, eu não vou mais estar juntando uma gota. Eu posso pegar um copo. E eu posso juntar várias gotas num copo todo dia. Se eu perseverar, se eu amar isso, amar a rotina de perseverar naquilo que constrói os meus valores e princípios, nada me segura. Se eu, além disso, conseguir entender que tudo tem um fluxo, que a natureza tem uma continuidade, e eu não criar barreiras para esse fluxo,
Se eu conseguir perceber isso e colocar essa outra percepção junto, eu vou construir mais de mim mesmo. Então, até aqui, a gente está vendo que o Lao Tzu está falando o quê? Que a gente não ama o ritmo da vida. Por isso que a gente estraga os nossos negócios. A gente ama o quê? A minha leitura do ritmo que a vida tem que ter. Como eu acho que as coisas têm que acontecer. Isso eu amo. Agora, como as coisas estão acontecendo, isso eu não amo. Muito pelo contrário, eu tenho cá minhas ressalvas. Deus, vem cá, vamos trocar uma ideia que eu vou te dizer o melhor a fazer. Vida, vem cá que você está errada. Eu vou te mostrar por que você está errada. A gente não ama o ritmo da vida. Tampouco amamos as pausas. Os objetivos premiam aqueles que aprenderam a amar o caminho pelo caminho e não apenas pelos objetivos. Olha que frase legal. Os objetivos dão os prêmios para aqueles que aprenderam a amar o caminho pelo caminho e não só pelo objetivo. Fábula da fonte da juventude, né? A fórmula da fonte da juventude. A fábula, no caso, que eu quis dizer de algumas leituras que é, né, no alto da montanha e tudo, né, e a pessoa percorre todo aquele caminho e chega na fonte, é uma fonte comum, com água comum, só que o próprio caminho, né, fortaleceu aquela pessoa, né, se ela perceber aquilo, no caso, né. Senão ela pode simplesmente ficar frustrada porque, mesmo às vezes mais forte, mais resistente, né, mas não percebeu que foi o caminho que fez aquilo, né, com ela, né, o caminho mesmo. Exatamente. Exatamente. Tem aquele filme do artista, do ginasta olímpico, Poder do Agora, né? Poder do Agora. Poder Além da Vida. Quem não viu, recomendo assistir, tem de graça no YouTube. Tem uma cena lá que o cara, o sábio do filme, chama o menino para uma caminhada no final de semana, que ele fala o seguinte: olha, a gente vai subir aquela montanha porque lá em cima tem um negócio maravilhoso que eu preciso mostrar para você. E aí eles vão no sábado e é uma caminhada gigantesca, o menino chega lá cansado pra caramba, eles chegam no alto, e aí o menino fala: o que é que você tinha para me mostrar aqui em cima que é tão maravilhoso? Eu não tô vendo nada. Aí ele pega, olha para um lado, olha para o outro, aí ele abaixa, pega uma pedra no chão e fala: isso, essa pedra. E aí o menino fica puto da vida. Mas como assim? Você me fez subir até aqui, andar o dia inteiro só para ver essa pedra? Ele: não, eu te fiz subir aqui e andar o dia inteiro para você subir aqui e andar o dia inteiro. E aí ele explica exatamente isso que você falou, Felipe, que a jornada até ali é muito mais valorosa, muito mais importante do que a chegada ali. E o conceito é esse. Eu não faço as coisas pelo que eu vou ganhar fazendo elas. Eu faço as coisas porque eu posso fazê-las. Escolhi, né? Eu escolhi fazê-las. E aí tem o seguinte: por que você está fazendo isso? Você não tem nada a ganhar fazendo isso. Não tenho nada a ganhar? Tenho sim. Ao agir como ser humano, eu vou coincidir com aquilo que a natureza espera de mim. Esse é o meu prêmio. Coincidir com o que a natureza espera de mim. Agora, se eu faço pelo benefício, eu não estou coincidindo com o que a natureza espera de mim. Eu estou sendo direcionado única e exclusivamente por aquele objetivo egoísta. Eu estou indo contra a natureza e não a favor dela. Opa! Ana! Chegou! Esqueci, fiquei fazendo outras coisas.
Eu fiquei preocupado, eu liguei até pro Kiki. Boa noite, gente. Desculpa. Que Boa isso, noite. minha querida, seja bem-vinda. Muito bem. Última parte. Assim também o sábio deseja ficar sem desejos, não aprecia os bens difíceis de serem conseguidos, aprende o não aprender, interessa-se pelo que o povo deixa de lado, favorece assim o curso natural das coisas e nunca ousa agir. Adoro essa frase. Essa é a pancada violenta. Né? E as frases paradoxais que eu gosto também, né? Desejo É muito ficar legal, sem né? desejo. É muito bom. Eu também, eu gosto muito desse jeito paradoxal do Lao Tzu de fazer a gente refletir. Uhum. Tem uma fala, não sei se é dele, ou se é do taoísmo da curva reta, que é uma brincadeira, tipo, né? Você faz, né, como se fosse um sábio falando do aprendiz, né? Então, na próxima tarefa, você fazer uma curva reta, né? Então, isso é interessante. Essa não é do Lao Tzu, mas é um conceito taoísta mesmo. Legal. Tudo bem, e aí? Não aprecia os bens difíceis de serem conseguidos. Eu acho que é isso. Ele não tá, por exemplo, vamos supor que ele vá subir a montanha para ter uma vista ali em cima. Ele não vai pela vista, né? Só subindo a montanha pensando na vista, ou pelo desafio de subir a montanha, né? Ou pelo ato da conquista de subir a montanha. Ele vai passo a passo, né? Talvez olhando cada degrau, cada pedra, né? Cada árvore, cada passarinho, né? Exatamente, ele vai consciente. Uhum. Legal, o que mais? Agora, esses dois paradoxos do aprender ou não aprender, até entenderia como entrar no fluxo. Fluir, no caso, né? Aprender ou não aprender. Ou seja, você não está fazendo as coisas pelo saber do ego. Porque eu sei fazer essa coisa, eu vou fazer. Não por esse caminho, né? Então você vai pelo fluir, né? Mas, na minha cabeça, pelo menos o desejar ficar sem desejos, ela se anula. Não consigo aplicar a mesma ideia do aprende ou não aprender ao desejo ficar sem desejos. Assim também o sábio deseja ficar sem desejos, não aprecia os bens difíceis de serem conseguidos. Aprende o não aprender, interessa-se pelo que o povo deixa de lado. Favorece assim o curso natural das coisas e nunca ousa agir. O que mais vocês me falam? Não, tem um negócio aqui que é o que o povo deixa de lado, né? É como se ele estivesse trazendo uma coisa assim, olha, vai vir gente falar para você que você tá errado, vai vir gente criticar você, falar um monte das coisas que você resolveu fazer ou qualquer coisa, e a sua vida é outra coisa, é diferente disso. Essa vida é diferente do que as pessoas acham de você, do que elas trazem para você, ou do que a sua interação, às vezes até se você está consciente da interação que você está tendo com as pessoas, tudo bem, mas pode acontecer em momentos que como a gente não é sábio com S maiúsculo, né? Vai ter momentos que a gente vai estar interagindo e sem saber. Então é uma coisa para trazer para a gente também, do tipo, o que você está deixando de lado, né? O que você deixa de lado, o que você deixa dentro da sua vida. Não sei. É a impressão que eu tive aqui. Ô, Ana, mesmo você tendo chegado agora, fique à vontade, tá? Afinal de contas, a gente já viu.
Esse aprender, aprende ou não aprender, aprende o que é ensinado. Aprende... Eu quero dizer o seguinte, que o que é ensinado, ele não aprende, ele aprende o que a natureza ensina, que é natural. Então... Isso. E o mesmo vale para deseja ficar sem desejos. Então, olha só. O sábio nunca ousa agir de forma pessoal. Ele segue o curso natural das coisas. Ele trabalha para o bem da natureza, sem querer reservar nada desse bem apenas para si. É isso que é o desejo a ficar sem desejo. O não aprecia os bens difíceis de serem conseguidos. Quando algo é raro, e a gente fala assim, esse dado aqui é raro. Existem 5 desses no mundo. Então, logo, eu que tenho um, sou alguém especial. Porque do mundo inteiro de pessoas, só 5 tem, e eu sou uma das 5. O sábio, ele não quer nada que diferencia ele, que exalta ele. Ele está no fluxo natural. Então, quando ele deseja ficar sem desejo, é sem esse desejo daquilo que exclui, que separa, que engrandece. É esse desejo que ele deseja ficar sem. Quando o sábio ele foi vitorioso na maior batalha humana, que é a batalha contra o egoísmo. O sábio, com S maiúsculo, é alguém que conseguiu vencer a batalha contra o egoísmo. E aí a professora Lucilena Galvão, ela tem uma reflexão muito boa, que até agora ninguém conseguiu contrariar ela, que ela fala, eu desafio qualquer pessoa a vir aqui e me mostrar um problema da humanidade do qual por trás não existe o egoísmo. Um único problema da humanidade que não tenha egoísmo por trás. E o sábio é o que venceu a batalha contra o egoísmo. Quando ele fala de não aprender, aprende ou não aprender? Não aprender no sentido de não destrinchar as coisas por uma curiosidade superficial, que é o conhecimento pelo conhecimento. Eu não quero saber isso porque isso tem relevância na natureza da minha vida. Eu quero saber isso porque eu quero saber. Ser capaz de ver a essência das coisas, integrando e não dividindo. Esse não aprender tem mais um outro significado também, que é o não racionalizar todas as coisas, mas intuir profundamente a essência de todas as coisas. Quando a gente vai para um âmbito fora desse contexto que nós estamos agora, vamos lá para um âmbito comercial. Olha, põe o teu dinheiro aqui porque eu estou com uma intuição que você vai ter um retorno muito bom. O que você faz? Você não põe. Mas se o pessoal fala para você, põe teu dinheiro aqui por causa de A, B, C, D, vai dar aqui. Eu sei, eu fiz a análise, eu racionalizei tudo. Você vai fazer o quê? Você vai pôr o teu dinheiro ali. Só que ambos ganham. Ambos dão resultado. E aí você fica, não, mas eu prefiro o resultado certo do que esse. Vai que a próxima ele não intui certo. O sábio, ele não está fazendo os cálculos da vida, ele está vendo o fluxo da vida. A gente chama de sexto sentido, o sábio chama de terça-feira. É mais um dia para o sábio. Ele está vendo o fluxo natural das coisas. O sábio, ele parece que ele está sempre distante. Que olha só, não aprecia, ele interessa-se pelo que o povo deixa de lado. O sábio parece sempre distante. A gente não acha que vai conseguir ser sábio. No nosso horizonte de conquistas, ser sábio, eu no máximo vou queimar uns 2, 3 karmas antes de morrer.
Ah, não, se eu conseguir superar um vício, ganhei na vida, zerei essa encarnação. Se eu fizer bem para uma pessoa nessa minha vida, um único dia, por 1 hora que seja, cara, 3 encarnação ganha. E aí o que a gente faz com o conceito do sábio? A gente tira ele do nosso horizonte de observação. Por mais que o sábio pareça distante, a gente tem que ter ele no nosso horizonte de meta. Não para que a gente chegue necessariamente nele, o que não é impossível, mas para que a gente não perca a direção do caminho, dos valores e das virtudes humanas, para que a gente consiga, como a última linha fala, favorece assim o curso natural das coisas e nunca ousa agir. A gente age porque não tem o nosso norte. O sábio tem o norte dele. Qual que é o norte do sábio? Unidade. Qual que é o nosso norte? Pagar a conta que eu tenho que pagar hoje, não brigar com alguém, ou brigar com alguém. O nosso norte não é não brigar com a pessoa e lembrar que tem lá o norte lá do sábio, que eu também quero conquistar. Alguma coisa eu quero conquistar de um sábio hoje. Nem que seja ficar em silêncio e em paz na frente de uma agressão. Difícil. Mas se o norte estiver lá brilhando, Ruth, você que é das estrelas, se o sol estiver brilhando, a gente fala, beleza, na pior das hipóteses eu vou para essa direção. Eu posso não saber o caminho, eu posso não saber os desafios, mas eu sei que se eu continuar nessa linha reta, eu vou chegar embaixo daquela estrela. Mas você fica ansioso, que você quer chegar embaixo da estrela, e aí? Aí, meu amigo, aí é resiliência. Lembra, não é o objetivo. O objetivo ele favorece aqueles que amam o caminho pelo caminho e não pelo objetivo. O Lao passou a forma inteira aqui pra gente. Ele falou aonde a gente erra. Ele falou o que a gente tem que ter de atenção. O que é que a gente não pode perder de vista. O que é que a gente tem que amar no caminho. E para onde a gente tem que olhar. Porque quando ele fala aqui que ele se interessa pelo que o povo deixa de lado, ele se interessa por aquilo que não está no meio. Ele se interessa por aquilo que está em tudo. E só se interessa por o que está em tudo quem está olhando por tudo. A maioria não se interessa. A maioria está olhando porque eu quero chegar embaixo da estrela. O Lao Tzu está olhando para todas as estrelas do céu. Eu falo, eu posso não estar embaixo daquela, mas eu sei que eu estou embaixo dessa. A gente fica ansioso porque a gente acha que a gente não está no lugar que a gente devia estar. A gente não ama os nossos processos. A gente ama os nossos controles. Por isso que nós somos ansiosos. Isso é bom demais. Isso é bom demais, né? Gostei. Ainda bem que tá gravado, porque eu não peço para repetir. Então, o lance da ansiedade, que o sábio não tem, é porque ele não tem que chegar em lugar nenhum. Ele não tem que segurar nada. Ele tem amor pelo que está faltando e pelo que está acontecendo. Ele tem consciência que ele tem desejo sim, mas ele direciona que esse desejo seja se alinhar com a natureza. Não existe ninguém sem desejo. É morte cerebral isso. O sábio não é um vegetal ambulante. Até vegetal no desejo, a gente sabe hoje, né? Então. Até a plantinha tem desejo. Exatamente, até a plantinha tem desejo, que é sol e água. Uhum. E aquelas que não são favoráveis ao sol, o desejo é pela sombra. A gente não enxerga que nós estamos passando por algo nesse exato momento das nossas vidas, que enquanto nós não amarmos isso que está acontecendo, a gente não vai transpor. Enquanto a gente não abraçar as nossas dores, nós não vamos superá-las. Enquanto a gente não amar os nossos processos, nós não vamos transpô-los. Foi bom você falar isso.
Eu não falei nada, o Lao Tzu que falou. Mas relembrou algo que o Lao Tzu disse, né? O Lao Tzu disse, eu só passei na minha voz aqui, né? Sim, Só o mensageiro fala. Sou só o mensageiro, isso. Sou o mensageiro. Você canalizou. Canalizado, pronto. Então, Ana, mesmo você tendo chegado agora, você já tem a competência para ver a linha de raciocínio que a gente está levando aqui hoje. E o caminho todo é esse. É, de novo, uma outra fórmula para a gente entender outras perspectivas nossas. E uma perspectiva que a gente sofre, duas perspectivas que a gente sofre muito hoje, que estão extremamente conectadas, é depressão e ansiedade. Se retroalimentam. O Lao Tzu está dizendo, olha, você não precisa ficar deprimido, você não precisa ficar ansioso. Talvez você não esteja onde você gostaria de estar, mas você está em um lugar, você não está no nada. Talvez esse lugar não dê aquilo que você gostaria que ele te desse, mas ele está te dando algo. E se você não parar de desejar o que ele não dá, você não vai conseguir receber o que ele tem para te dar. Se você não olhar para dentro de você e arrancar as ervas daninhas, e não olhar para fora e se diferenciar do que está acontecendo fora, manter a consciência sobre você e o que está fora, você vai se derreter e se perder. E aí você vai fazer parte desse meio que o sábio ignora, dessa multidão que o sábio não está atento. Não que não esteja atento, ele não está interessado, porque essa multidão não está em alinhamento com a natureza. A analogia pra gente do dia a dia é a questão do GPS, né? O que a gente faz, a gente coloca um endereço lá, quero ir, sei lá, tô em Floripa, quero ir para São Paulo. Eu quero ter alguma coisa muito boa em São Paulo. E aí a gente, né, entra no carro, começa a sair e, né, comparando a analogia com as coisas da vida, a gente fica pensando, cadê São Paulo? Cadê São Paulo? Cadê aquela coisa boa que tá em São Paulo? Ou no meu destino, né? E não vê que tem um caminho até lá, né? 800 então, quilômetros de possibilidades. Exatamente, né? A gente ficou com aquilo, né, na cabeça, o desejo, né, no objetivo, só focado no objetivo, e às vezes, né, não aproveita a viagem, não aprende com a viagem, enfim. E aí que acontece os problemas. E a gente pode levar essa sua comparação, essa sua analogia para um grau ainda maior. Nós temos um GPS natural. Só que a gente acha que esse GPS não sabe o caminho. E aí a gente quer recalcular a rota. E o que é esse GPS natural? É o fluxo, é a natureza, é a vida, é o caminho que a gente tem que percorrer. E aí o que a gente fala? Não, eu não aceito percorrer esse caminho agora. Recalcular a rota, recalcula o GPS. Isso é uma meta grande, né? Uhum. Assim, vamos dizer, é uma coisa complicada e é bem difícil. A gente acha que sabe das coisas, Fernando, só que a gente sabe das coisas no plano cartesiano. Dificilmente a gente se conecta com o nosso lado intuitivo e fala assim, beleza, tá tudo uma merda, eu tô preocupadíssimo, eu tô fudido, eu tô sem dinheiro, eu tô sem amor, eu tô sem saúde, e aí eu falo assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tá tudo errado. Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso aprender alguma coisa nisso. Eu estava conversando com um amigo meu na sexta-feira, na quinta-feira, e ele falando que estava querendo se matar, com pensamentos suicidas, que estava muito sozinho, muito deprimido, etc. Eu falei, olha, cara, você está agora sozinho no serviço, você está morando sozinho, você está solteiro. Quando é que você vai entender que a vida está dizendo que você precisa ficar sozinho? Agora você fala para ele que você quer se matar, você está negando a sabedoria da vida de te deixar sozinho. Aí ele falou, cara, você não está falando nenhuma novidade para mim, mas faz todo sentido agora que você falou. O que eu fiz? Eu tirei ele do centro. Eu falei, olha, não é você que tá... Você não está pagando os seus pecados, você não está errado, você não está se fudendo. Existe um fluxo na vida que você não sabe qual é, não sabe como funciona, nem eu, mas que a vida está te mostrando que você tem que ficar sozinho agora. Não, recalculando rota. Não recalculou? Deixa eu cortar meu pescoço. Só que alguns literalmente cortam o pescoço, outros fazem ações que vão a longo prazo cortar os próprios pescoços. Porque a gente não
ama o nosso processo. A gente odeia o nosso processo. E a gente anseia pelo próximo processo. E não pensem que foi fácil para mim refletir sobre isso tudo enquanto eu estava escrevendo, porque eu vivi em todos os cenários. Falei, caramba, e eu até fiquei um pouco mais aliviado depois que eu terminei de montar. Eu falei, nossa, eu preciso olhar com mais amor mesmo para minha vida. Não que eu olhe com desdenho, com desprezo, mas eu não olho com tanto amor quanto eu poderia. Isso não Afinal, é o seu processo. É o meu processo, exatamente. E se eu amar ele, eu vou dar toda a atenção para ele, eu vou tirar as ervas daninhas pequenas. Eu não vou olhar para aquele matagal roçando o joelho e falar, fudeu. Eu vou olhar para 2, 3 matinhos ali e vou falar, esse é fácil, 2 minutos eu puxo. Então, tem uma coisa que pode falar, por favor. Que a gente falou, que eu comentei antes, parece até, olhando agora, parece que eu pessimista com relação aos problemas que vão se multiplicando de forma exponencial, né? Mas a resolução é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, não é porque tá crescendo exponencialmente, né, a grama lá, louca, e aí você vai pegar uma graminha que não vai dar em nada. Pelo contrário, né? Aí o fluxo da vida vem, né? Tudo, na verdade, né? Como, né, a gente sabe, ou pelo menos eu acredito que vai começar a fluir, né? Então, a inteligência trabalha dos dois lados. Exatamente, dos dois lados. É como se a gente estivesse dizendo pra vida, né? Tipo, eu quero, né? Por mais que a gente não perceba, eu quero que esse mato cresça. A gente não tá cortando. Isso. Então a vida, beleza, cresce aí. Os problemas também. Não tô lidando com os problemas, a vida, não, beleza, vai crescer, tá bom. Assim como quando a vida vê que eu tô ali molhando aquela roseira, ela fala, beleza, vai dar rosa. A rosa vai durar o tempo dela e depois vai murchar. Só que vai vir outra. E vai vir outra. E daqui a pouco não vai vir uma por vez, vai vir 3. Daqui a pouco a roseira entra num ritmo que a hora que acaba a 3, nasceu mais 6. Então, se de todas essas reflexões que a gente teve, a gente tiver que salvar uma única coisa, salvem a necessidade de amar os nossos processos. Todo o resto é lucro. Se salvou esse. Se a gente salvar essa consciência e colocá-la em prática, nem que seja 1 milésimo de segundo todo dia, e olhar para tudo que a gente está passando e falar, puta, eu acho que eu consigo amar isso, nem que seja por 1 segundo. Isso vai mudar drasticamente a nossa vida a médio e longo prazo. E, quiçá, arrisco dizer, a curto prazo. Sim. Ai. Gostaram? Muito, bastante. Demais. Nossa. Então tá bom. Demais. Que bom, meus caros. Eu gostei muito de preparar essa aula. Muito bem. Então, passando aqui muito do horário, eu vou deixá-los descansar e refletir. E quem quiser continuar conversando sobre isso, pode me mandar mensagem, tanto lá no grupo como no individual. Se tiver alguma reflexão e quiser compartilhar, saibam que são muito bem-vindos. E a gente se vê para o último encontro desse ano na semana que vem, ok? Você esqueceu de ler de novo. Ah, não, eu de propósito eu não li de novo, Ana, mas eu posso lê-lo. Vou lê-lo. Vamos lá. O que ainda está em repouso é fácil de ser agarrado. O que ainda não surgiu é fácil de ser ponderado. O que ainda é frágil é fácil de ser quebrado. O que ainda é pequeno é fácil de ser dispersado. É preciso agir sobre o que não existe. É preciso pôr ordem no que ainda não está em ordem. A árvore, com uma braça de diâmetro, nasce de uma haste fina como um fio de cabelo. A torre de 9 andares nasce de um montículo de terra. A viagem de 1000 milhas começa diante dos teus pés. Quem age estraga, quem segura perde. Assim também o sábio.
Não age e por isso nada estraga. Não segura e por isso nada perde. As pessoas cuidam de seus negócios e quando eles estão quase terminados, elas os destroem. Cuida do fim assim como do começo e nada será arruinado. Assim também o sábio deseja ficar sem desejos. Não aprecia os bens difíceis de serem conseguidos. Aprende o não aprender. Interessa-se pelo que o povo deixa de lado. Favorece, assim, o curso natural das coisas e nunca ousa agir. E é isso. E o silêncio paira. Tá todo mundo refletindo. Silêncio põe fora, né? E interno. Então, dentro tá todo mundo olhando pro jardim. Exatamente, no mínimo. Reflexões profundas. Que bom, gente, que bom. Espero que vocês consigam aí levar essas reflexões pro plano das ações, que vocês consigam. Desejo do fundo do coração que alguma coisa ou algumas coisas do que a gente conversou hoje tenham aí um impacto real na vida de vocês. Afinal de contas, quando a gente chega no mês de dezembro, muita gente repensa muita coisa e que a gente possa usar esse momento também para colocar algumas dessas reflexões em prática. Beleza? Beleza. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Ana, não se preocupe, depois eu te mando a aula gravada para você ver. Só essa última estrofe foi ótima. Foi ótima? Que bom! Tadinha da Ana. Fique tranquila, mas semana que vem tem mais, né? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom descanso para todos. Boa noite. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau. Até mais.